Bem-vindos a Mad Brasil. E aí, galera? Pois é, né? Nova derrota do Real Madrid contra o Barcelona, 4-3, a quarta da temporada. E o Barcelona já tem essa liga no bolso. O Barcelona é já campeão. Então a gente já pode falar isso, né? E a gente vai comentar neste vídeo aqui sobre este jogo de hoje. Um jogo onde o Real Madrid teve um momento realmente lamentável de futebol. Então, vamos logo. Vamos comentar tudo sobre essa derrota. Vem comigo. Pois é, né, gente? Difícil a gente chegar aqui mais uma vez comentar uma derrota do Real Madrid para o Barcelona. A única coisa que eu posso falar é que, graças a Deus, que não foi tanto essa goleada, mas sim, meteram 4 gols em cima da gente. No total, acho que foram 16 gols nessa temporada em cima do nosso Real Madrid. E como o Ancelotti falou na coletiva de imprensa, a gente até agradece, ele falou brincando, mas a gente agradece que, menos mal, que o Barcelona não está nesse Mundial de Clubes. Porque se a gente pegasse ele em algum jogo, a gente já sabe que ia ser total desastre, né, gente? Mas realmente o Real Madrid nesse jogo foi o reflexo da temporada do nosso Real Madrid. Infelizmente, Ancelotti se despede com essa derrota, mas é parte daquela tríplice, digamos, o triplo problema do nosso Real Madrid. Florentino Pérez, Ancelotti e muitos dos jogadores. Hoje, o jogador que eu acho que teve melhor em campo foi Kylian Mbappé. Eu acho que nenhum outro jogador que esteve em campo hoje se salva. A gente pode falar do Valverde, que se esforçou. Valverde que continuou jogando lesionado para tentar ajudar esse time. Eu acho que já é terrível ver o Valverde assim. E eu acho que Courtois, em algum momento, que teve algumas defesas importantes que salvou a gente de levar mais gols. Um jogo com muita polêmica, muito jogo anulado, pênaltis que eram para ter sido, gols que não eram para ter entrado, mas eu acho que a polêmica fica, não sei se a gente pode falar que fica no empate aí, né? Porque a gente sabe que Hernandes declarou que é barcelonista desde pequeno, mas acho que hoje a coisa foi muito confusa, muito tensa pra gente poder analisar, porque a raiva não deixa a gente ver isso talvez de forma mais clara. Pelo menos no meu caso, esse jogo, essas polêmicas de hoje. Não deu pra eu nem anotar tudo de polêmica que a gente teve hoje. É verdade que a gente teve Rafinha reclamando de pênalti, tivemos o pênalti, o gol do De Jong, por exemplo, não podia ter subido, gol do De Jong, desculpa, o segundo gol deles, o gol do Lamine Yamal, anteriormente foi uma mão do De Jong, eles reclamaram uma mão do Tchouaméni, o gol do Fermin foi anulado por impedimento, por uma mão do De Jong antes. Gente, é tanta confusão, tá vendo? Minha cabeça, eu acho que é misturada com essa tristeza do que tá acontecendo com o nosso Real Madrid. Um Real Madrid que tava ganhando de 2-0 pro Barcelona, deixa eles virarem esse 4-2. O Real Madrid até tentou, melhorou bastante no segundo tempo, mas o que o Real Madrid conseguiu fazer ser tão nulo durante... O Mbappé fez seu segundo gol no minuto 14. Até o minuto 51 do primeiro tempo, o Real Madrid foi realmente nulo. O time se reculou e o time não jogou nada. É o que a gente sofreu a temporada inteira com o Lucas Vázquez, é verdade que com a defesa que a gente não tem no nosso Real Madrid, Fran Garcia, Lucas Vázquez, Asensio e Tchouaméni na nossa defesa. Tchouaméni que tinha que ter jogado no meio de campo, mas claro, a gente não tem defesa. Ancelotti tá falando na coletiva de imprensa. Lembrar que a gente jogou sem 5 defesas no nosso Real Madrid. Agora eu pergunto, por que a gente tem tanto jogador lesionado no Real Madrid? Algumas lesões, claro, talvez impossível de acontecer, mas tanto jogador lesionado ou jogadores jogando de forma forçada. Bellingham, que vai operar o ombro, dizem que vai operar o ombro, não se sabe quando. Bellingham foi praticamente nulo hoje em campo, não teve nenhum momento que ele podia jogar, não jogou bem. Vinícius saiu lesionado, mas, cara, é tanta coisa que a gente olha, por que estão saindo lesionados? Jean Ancelotti vai jogar a culpa também no Antônio Pintus? Ou, gente, mas é que a gente, olha... Desculpa ser tão enrolado, porque eu faço o roteiro aqui pra fazer o vídeo, tento fazer na ordem cronológica do gol, mas a gente vai lembrando de tanto absurdo. E notícias tanto absurdo que acontece durante o jogo, que é incrível, como o Vitor Munhoz, que é um menino prodígio na fábrica do Real Madrid, no Real Madrid Castilla, me erra esse gol no minuto 88, 87, entrando aí. Verdade que o Ancelotti, com as suas substituições, com o seu tipo de jogo, incrível.
Porque Ancelotti faz 2 gols e a gente tem que recuar. Sabendo que você não tem uma defesa, você não tem que colocar todos os seus jogadores atrás, porque você sabe que você não vai conseguir defender. Ainda mais com o Barcelona, que essa temporada realmente está sendo superior que o Real Madrid. Eles são superiores, a gente estava aqui ano passado. O Real Madrid desceu para aqui e o Barcelona subiu. Então, não é que a gente ficou aqui. Então, realmente, a gente vê um Barcelona muito melhor do que a temporada passada, graças a um Hansi Flick. Eu até falo assim, o primeiro gol dele saiu, foi um gol do Eric Garcia. Eric Garcia hoje, não sei o que, se transformou não sei em quê, porque o jogo coletivo deles funciona. Não é porque o Eric Garcia é aquele grande jogador, mas metendo golaços contra o Real Madrid, contra a Inter, contra não sei quem. E, claro, porque a gente tem um problema que o time não é trabalhado. E muito mais coisa que a gente pode comentar aqui sobre o não trabalho do Carlo Ancelotti. O não trabalho dos jogadores. Vinícius Júnior completamente anulado hoje. Deu 2 assistências, tá. Mas Vinícius Júnior, a quantidade de erro que ele teve hoje em campo, gente, é incrível. As decisões do Vinícius Júnior completamente erradas. Ceballos hoje não existiu. Arda Güler, eu já sabia que para esse jogo, ele é muito grande para ele. Mas claro, a gente fala isso, a gente não pode falar. Se o jogador está disponível para jogar, é porque ele pode jogar qualquer tipo de jogo para o Real Madrid. Então, voltando, por exemplo, no que o Ancelotti falou, jogamos sem 5 defesas hoje, porque estão lesionados. Mas se você nunca tentou lá atrás pegar um jogador da base do Real Madrid e treinar ele, um Jesus Forte na lateral direita, um Jacobo Ramon, aí, se você não tenta antes, não dá descanso para os seus jogadores, você não vai conseguir. E a prova disso a gente vê em campo hoje. Jogadores que estão completamente nulos. Não jogam bem, mas continuam jogando bem, como o Vinícius Júnior. Por que você demorou tanto em substituir o Vinícius Júnior? Vinícius Júnior falou em algum momento do jogo que estava sentindo. A Ancelotti ia colocar o Endrick. Mas Vinícius Júnior foi o que decidiu, falou, não, estou bem, vou continuar. Ontem, a gente conversou com o Helder aqui no canal e o Helder falou que Ancelotti reclamava que os jogadores não pediam para sair. Mas você, como técnico, você tem que ter aquela força de falar, eu vou te substituir porque você não está jogando bem, porque você está lesionado e colocar outro jogador. Não, continua com o Rodrigo. O time teve algumas oportunidades... com o Vinícius. O time teve algumas oportunidades no segundo tempo. É verdade que o Barcelona, a gente teve não sei quantos chutes a gol, pelo menos mais de 20. 25, não sei quantos. O Real Madrid, 9 chutes. 9 finalizações e 5 a gol. O Real Madrid. Barcelona, 25 finalizações e 9 a gol. 10 escanteios para ele. 1 pro Real Madrid. Então, assim, não são só os números, é muita coisa, são as lesões, que o Florentino não contratou quando tinha que contratar. Carlo Ancelotti com o seu jogo realmente praticamente nulo. Difícil, gente. É triste a gente ver o nosso Real Madrid assim. Desculpa que esse vídeo tá completamente bagunçado, porque é a sensação que eu tenho, é essa bagunça que é o Real Madrid hoje em dia. Ancelotti, infelizmente, vai sair do Real Madrid assim. E tem quem lembre que em 2015, Ancelotti também tinha o time praticamente todos os jogadores lesionados. Jogadores importantes lesionados. Tem quem lembre isso. Então, por que agora na sua segunda etapa, no seu terceiro ano, também ele tá saindo assim, com todos os jogadores lesionados? Ancelotti na coletiva de imprensa parece que tá mandando alguma mensagem para a diretoria? Sim. Florentino Pérez tem que contratar. Mas e você? O que você fez para poder substituir esses jogadores lesionados? O que você trabalhou com os jogadores da base do nosso Real Madrid? Real Madrid precisa contratar. Sim, é o que a gente fala aqui todo dia. E a preocupação grande é quem o Real Madrid vai contratar. Depois tem gente que fala que o Real Madrid talvez não possa contratar porque tem problemas financeiros. Então, tudo que a gente escuta do Real Madrid, que tem a melhor, as contas do Real Madrid são as melhores, o time mais caro do mundo. O estádio é um problema pro Real Madrid. Você fez um estádio onde você não pode fazer show, Então, você tá falando alguma coisa que é mentira, então você tá mostrando as suas contas de forma pública e que não é verdade, então você tem um problema financeiro, por isso que você não pode contratar. Enfim, é muita coisa.
Muita coisa pra gente comentar. Eu repito isso, claro, eu tenho que falar que é muita coisa, mas é porque... Gente, e lembrando, por exemplo, Carlo Ancelotti hoje não colocou o Rodrigo Góes em nenhum momento. É uma preocupação também a situação do Rodrigo Góes. Eu acho que ele tá com a saída muito perto do nosso Real Madrid. Não sei, dizem que ele vai conversar com o Xabi Alonso. Vamos ver o que vai acontecer. Mas... ele colocou o Endrick antes, colocou o Brahim, Endrick e colocou o Vitor Munhoz antes que o Rodrigo. E na coletiva de imprensa falou que ele não tinha se recuperado bem no final do jogo. Mas ontem, Ancelotti falou, não, o Rodrigo está muito bem. E antes era só uma febre. 1 semana e meia para se recuperar de uma febre e não pode jogar? Se era só uma febre? E como é que você não se recupera tão bem de uma febre depois de uma semana? Se você estava treinando já com o time há um bom tempo, tem alguma coisa aí com o Rodrigo porque ele não jogou hoje. Arda Güler como titular, todo mundo tinha esperança que ele podia fazer alguma coisa? Sim. Mas eu tinha esperança, sim. Mas hoje eu tive a sensação de que o jogo ia ser muito difícil pra ele. Arda Güler não fez nada. Ceballos, eu sei como é o Ceballos. E não é só a lesão, porque o Ceballos não é um jogador constante. Não é ele só o problema da lesão dele. O Ceballos, antes da lesão, estava super bem. Mas eu sabia que mesmo ele não tendo uma lesão, ele ia voltar a cair o rendimento dele, porque ele não é constante. É isso. Então eu tenho uma preocupação muito grande e vou terminar esse vídeo falando também do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, que anunciaram hoje, ESPN Brasil, Diário AS, que tem o seu contrato já renovado com o Real Madrid, está confirmado. E vai... acho que o contrato é por 20 milhões de euros, vai contratar, e com os bônus que ele vai ganhar, vai para 30 milhões. Acho que seria o melhor pago do Real Madrid, talvez. O Vinícius Júnior teve uma temporada terrível com o Real Madrid, gente. Você vai me falar os números. Não, o Vinícius deu 80 mil assistências, não sei o quê. Me faz o favor. Mbappé, que não jogou tão bem com o Real Madrid, marcou 39 gols nessa temporada. Sem jogar bem. E jogando de 9. Jogando como 9. E Vinícius Júnior? É o Vinícius Júnior. Momentos, gente, realmente, olha, lamentável a temporada do Real Madrid. E eu acho que é um cúmulo de responsabilidades entre jogadores, Ancelotti e Florentino Pérez. E vamos ver o Mundial de Clubes que vai acontecer. A gente sabe que Xabi Alonso vem aí. Tem gente aí falando, não, Xabi Alonso perdeu hoje, o Leverkusen perdeu contra o Borussia. A situação é completamente diferente. Mas a gente sabe que também Xabi Alonso, quando vier pro Real Madrid, tem que ter contratação. Não é só trazer Alexander-Arnold. Temos que ter um zagueiro, lateral esquerdo, um meio-campista e não sei, um jogador mais. 4 contratações pelo menos. Não sei se já contando o Alexander-Arnold aí. Olha, complicado. Eu sei que vai chover de culés aqui nesse vídeo. Parabéns pra vocês. Vocês ganharam mais uma La Liga. Mas eu não escutei. Meu vizinho aqui tava soltando fogos artificiais quando o Barcelona fazia gol, não sei o quê. Mas terça-feira passada eu não escutei nenhum fogo de artifício aí contra o Barcelona. O Barcelona soltando algum fogo de artifício. Enfim, eles são assim, né? É o relato do Barcelona, né? Muita coisa. Gente, não sei se eu esqueci de alguma coisa que a gente pode comentar neste vídeo. Tchouaméni não vai jogar o próximo jogo porque levou o seu cartão amarelo. Aí tá suspenso, não vai jogar. A lesão do Valverde me preocupa porque o menino continuou jogando lesionado, mas Valverde, não sei o que vai acontecer com ele quando ele terminar a temporada, precisa de umas férias importantíssimas. Mas, gente, realmente um jogo difícil. E o pior é que a gente tem ilusão. Porque até mesmo quando a gente tava no 4-3, ou quando a gente tava até mesmo um 4-2, a gente sabe que o Real Madrid é capaz de tudo. Mesmo a gente vendo essa situação do Real Madrid, a gente sabe que o time é capaz de tudo. Mas, infelizmente, a temporada não está sendo muito boa pro Real Madrid. Isso foi o reflexo. Vejo vocês no próximo vídeo. Alá Madrid. Tchau, tchau.